Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Muito bem, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma oportunidade a qual nós temos aqui de estarmos ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Espero que você esteja bem, esteja com saúde, esteja se cuidando, tanto você quanto a tua família. Aqui em casa, graças a Deus, nós estamos bem, minha esposa, meu filho, estamos aí, né, passando este momento, passando esta fase, e que graças a Deus logo mais em nome de Cristo Jesus nós vamos estar saindo desta situação. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar ministrando hoje no culto dos jovens, e você jovem, que você esteja aí, né, sendo abençoado por esta palavra, todos os nossos irmãos aí que têm acompanhado todos os dias, como o nosso pastor tem sempre falado, né, você é muito bem-vindo, né, em cada culto, você jovem de 0 a 99 anos, né, porque é muito bom sermos edificados pela palavra do Senhor. É muito bom nós estarmos, né, recebendo do Senhor a sua instrução, os seus ensinamentos. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Neste momento nós vamos estar falando com Deus, vamos estar pedindo para que o Senhor possa estar preparando, né, o nosso coração, preparando ali a nossa mente para que o Senhor venha falar conosco, possamos colocar em prática tudo aquilo que vai estar sendo falado, vai estar sendo ministrado nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno e santo, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos por este momento, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por cada um destes irmãos, ó Pai, que está, ó Deus, neste momento, nos seus lares, nas suas casas, ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra, sendo ministrado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, tem feito grandes coisas no meio do teu povo, e nesta noite, ó Pai, não vai ser diferente. Peço a Ti, ó Deus, que esteja colocando por terra todo levante do inimigo, todo roubador de palavra, todo o espírito, Senhor Deus das trevas, sejam colocada por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente, o nosso coração esteja preparado, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, esteja voltado para as coisas que são do alto. Coloca, Senhor Deus maravilhoso, os teus anjos acampado, guardando, protegendo, livrando, Senhor Deus, de todo e qualquer mal. A vida de cada um destas pessoas, destes irmãos, dessas irmãs, deste jovem, em nome de Cristo Jesus. Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações esta oração que nós fazemos e em concordância dizemos amém e graças a Deus. Amém, amados? Abra comigo a palavra de Deus ali no livro de Lucas, capítulo de número 15. É uma palavra muito conhecida, muito ministrada, e ultimamente é, o Senhor tem ministrado bastante, né, dentro deste capítulo de Lucas 15. Acredito que uma das, um dos últimos cultos, antes de nós entrarmos com as restrições, né, de não estarmos ali presencial nos cultos, eu ministrei a palavra do Senhor aos nossos jovens. É claro que nós pegamos aí todo o capítulo de número 15 de Lucas, que é conhecido, né, como o capítulo dos achados e perdidos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do filho pródigo, então gostaria que você, né, pudesse estar abrindo a palavra de Deus. Como eu disse, né, o Espírito Santo de Deus né, nos faz voltar novamente a este texto, por mais que, se você for procurar aí
nos cultos, nas gravações online, você vai ver que recentemente agora a irmã Jéssica ministrou a respeito desta palavra, o Juninho, acho que alguns cultos atrás também ministrou referente a Lucas 15, e o Espírito Santo de Deus nos faz voltar novamente a este texto e ouvirmos algumas verdades que este texto nos ensina e que nos mostra. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11, nós vamos ler do 11 até o versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou, certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai, Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém, amados? Como eu disse, é uma palavra bastante conhecida, bastante ministrada aos nossos corações. Recentemente, se nós formos ver aí, a juventude vai lembrar bastante a respeito disso, que já tivemos 3 ou 4 ministrações aí, mais ou menos aí, em um breve período de tempo, curto tempo aí. E essa parábola, ela nos ensina bastante. E parábolas, era algo que o Senhor Jesus, ele utilizava e ensinava bastante a respeito, colocando os seus ensinamentos através de parábolas, porque era uma forma de ensinar verdades aos seus ouvintes. Então, aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, seja ela os seus discípulos, sejam elas os seus seguidores, os seus acusadores, os seus perseguidores, o Senhor utilizava de parábolas. E nós vemos logo aí no capítulo de número 15 que Jesus estava ensinando para aqueles que estavam ali acusando Jesus, porque Jesus estava ali assentado com pessoas que aquela classe de pessoas era para se manter distante. Então nós vemos aqui que este ensinamento, não somente por parte de Jesus, que utilizou de parábolas para poder falar com os seus ouvintes, nós também entendemos e vemos que era uma forma também que naquele tempo as outras pessoas também utilizavam de parábolas para poder falar referente a ensinar algumas verdades. E nós vemos esta pérola do capítulo de número 15, que é a parábola dos achados e perdidos. Nós vemos aqui um pai compassivo com os seus 2 filhos que tem dificuldade.
E nós vamos hoje estar ministrando a este respeito e nós vamos estar ali falando, né, realmente sobre este filho, o filho pródigo, este filho que ele estava apresentando ali e Jesus apresenta ali, né, os problemas que aquele, aquele jovem estava tendo, aquele menino estava tendo, né, na sua estrutura como casa, no seu ambiente como casa, na sua relação com o pai e com os demais pessoas da sociedade. Então nós vemos isso claramente o texto dizendo, porque se nós formos olhar e ver e contar, e isso eu falei com jovens esse tempo atrás, se nós fôssemos falar isso para uma pessoa que vive lá no Oriente Médio, nós vamos contar essa parábola, ele primeiramente vai dizer que é uma mentira. Por que ele vai dizer que é uma mentira? Porque não entra na cabeça de uma pessoa pedir uma herança, chegar para um pai com, né, com um, com um tom de rebeldia, né, dizendo para o pai, olha, quero a sua herança. Né? E naquele tempo as pessoas, né, e é claro que a gente consegue entender isso, que se tinha direito à herança somente quando o pai viesse a morrer. E a atitude daquele filho ao chegar ao pai e dizer para o pai que queria a sua herança, aquele menino, aquele rapaz estava querendo dizer o seguinte: olha, eu não quero mais nada em relação que é entre eu e você. O que me importa agora e o que eu preciso é a herança. E aí nós vemos que o que aquele menino, aquele jovem, ele estava fazendo era colocando em risco não somente a sua vida, para com diante ao pai, porque o pai poderia simplesmente dizer que não, né? Mas também ele estava colocando em risco a sua vida diante da sociedade. Aqui nós vemos que o fato dele pedir, né, ali a herança para o pai já era uma afronta. Agora, não somente ele estava ferindo o pai, mas ele também estava ferindo a sociedade em si. A sociedade em si estava sendo ferida. Por que nós conseguimos, né, nós enxergamos isso no texto? Nós vemos aqui, amados, que no versículo de número 13, que poucos dias depois dele ter feito este pedido ao pai, poucos dias depois de ele ter é, é, feito esta solicitação ao pai, o versículo de número 13 fala sobre isso. Há poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Então, nós vemos, amados, que ele precisava, né, receber dinheiro, talvez vivo, alguma coisa, moedas ali com a herança que ele estava recebendo. Agora imagine esse homem, esse jovem, ele chegando para uma pessoa da sociedade ali em volta e falando para aquela pessoa: olha, eu quero vender isso, e aí a pessoa vai e fala assim: mas por que você está querendo vender isso? Ah, isso daí é de uma herança, mas peraí, mas teu pai está vivo. Então, olha só a afronta e o risco que este jovem estava correndo ali, né, vivendo ali naquela sociedade. E a Bíblia ela deixa isso bem claro. Poucos dias depois, apressadamente, né, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E, amados, olha que interessante o que a palavra de Deus vai nos mostrar. Aquela cultura que era uma cultura patriarcal, uma cultura forte, uma cultura enraizada ali patriarcal, a Bíblia vai nos mostrar, né, dentro de toda essa cultura, que não só a família
que estava sendo rejeitada. A sociedade também estava prestes a ser rejeitada pelo filho. A sociedade estava ali vendo a atitude que aquele menino estava tomando e certamente ele percebendo, ele apressadamente ele foge daquele lugar. Então ele sai do meio da sua parentela, e a Bíblia nos mostra aí mesmo no capítulo, no versículo de número 13, que ele vai para uma terra distante e ali ele desperdiça os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando a gente analisa e vê, aprofunda-se um pouco mais no que o texto está mostrando aqui, nós vemos a cabeça desse rapaz. A forma que ele toma de gastar tudo aquilo que ele, de forma irresponsável, que o pai tinha dado. Então ele afronta o pai, afronta a sociedade, ele corre o risco de ver tudo, a sociedade, todos aqueles que estavam ali ao seu redor querendo até mesmo talvez se revoltar contra ele. E aí a palavra vai nos mostrar que além dele gastar tudo aquilo que recebeu de herança do pai, a palavra vai também nos mostrar que naquele território, naquela terra que aquele menino estava, olha o que a palavra de Deus vai dizer, que há uma grande necessidade, há uma grande fome. E interessante que poderia ele gastar toda a sua fortuna, gastar toda a sua herança, mas as coisas que estão ao seu redor estar bem. Uma coisa é isso, né? Agora eu não tenho mais nada, então eu posso ir ali e trabalhar, né? Porque está bem. Não, a Bíblia é maravilhosa de mostrar que o redor, as coisas que estavam ao redor dele também passa por dificuldade. E o versículo de número 14 revela a esse respeito. Fala que houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E agora veja, amados, qual a atitude que esse menino ele toma? Qual a atitude que este jovem ele toma? Ele chega, a palavra de Deus nos fala que ele chega até um cidadão daquela terra, de uma pessoa daquela terra, e chegando ali próximo daquele cidadão, ele pede algo, né? Pede para um trabalho, pede alguma coisa, pede uma ajuda. E o texto ele não mostra esse respeito, mas nas entrelinhas do texto a gente consegue entender, amados, como que é. Certamente aquele homem que deu trabalho para aquele jovem, ele estava querendo de uma forma dizer o seguinte: olha, eu não quero te ajudar, mas porque a cultura, daquele tempo, naquele tempo nos costumes, né, daquele tempo, eles diziam o seguinte: olha, eu vou dar algo para você que eu sei que você vai rejeitar, e aí eu posso ficar livre e dizer o seguinte: eu não quis, eu quis ajudar ele, ninguém vai poder dizer que eu não quis o ajudar. Para ficar um pouco mais claro aí para você, é mais ou menos o seguinte: imagine você com muita fome, muita fome, muita fome, muita fome, fome mesmo. E aí, de repente, você chega para uma pessoa, para um irmão, vou usar aqui um exemplo, porque o pastor já falou a respeito disso, não sei agora se ele veio a gostar, né, de fígado, né? Mas o pastor, ele contou uma história uma vez que foi servido a ele um prato de fígado, né? E
E o pastor naquela época não gostava de fígado, não sei se o pastor gosta ou não. Agora imagine você chegar e pedir para uma pessoa assim: "Ah, você tem alguma coisa para comer?" E aquela pessoa, sabendo que você não gosta daquilo, vai te oferecer isso para que você possa dizer: "Não, não precisa não, não quero." E aqui nas entrelinhas do texto a gente consegue identificar isso, amados, que aquele homem vai oferecer para aquele jovem o cuidado com os porcos, sabendo que aquele menino, aquele jovem, ele era um jovem judeu. E sabendo que ele era um jovem judeu, né, ele não poderia estar tendo ali o contato com este animal. Então ele, olhando ali, o menino pedindo uma ajuda, pedindo ali um trabalho, ele falou: "Ah, vou oferecer para ele o cuidado com os porcos, e certamente então ele vai dizer não, e aí ninguém vai poder dizer que eu não o ajudei." E agora eu fico imaginando aqueles ouvintes de Jesus vendo Jesus contando esta parábola e esta parte de que esse jovem vai buscar um trabalho. Aqueles ouvintes dizendo: "Nossa, mas como que pode isso acontecer? Como que pode ele chegar e ele vai dizer não, ele vai dizer não, ele vai dizer não?" E aí de repente ele diz sim. Olha que situação que chega a este menino, ele sendo judeu e ele quebrando princípios, ele quebrando ali ensinamentos que ele tinha e se relacionando, se aproximando de porcos. E nós sabemos que a palavra nos mostra que o judeu ele não poderia estar se aproximando para não se contaminar. E aí ele vem e começa a trabalhar com, com os porcos. E a palavra vai nos mostrar, amados, na sequência aqui, que ele começa a trabalhar, e aí a palavra nos mostra que ele caindo em si, ele, né, parece que deu aquele estralo, ele fala: "Puxa vida, quantos, né, dos trabalhadores de meu pai hoje não têm o pão para comer? Quantos que, né, que estão ali a serviços do meu pai não têm ali algo para comer e eu aqui? Então eu vou me levantar, eu vou sair daqui." O versículo de número 18 vai dizer: "Então eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." E a palavra vai nos mostrar que ele, levantando-se, ele vai em direção ao pai. Ele volta para a casa do pai. E eu vejo maravilhosamente este texto, que o filho ele sabe e conhece qual é o caminho de volta para casa. Então você que está me ouvindo, você que talvez que está distante, você que talvez por algum motivo você se afastou da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus neste momento faz você lembrar qual é o caminho de volta para casa. Ele sabe, você sabe, o Espírito Santo de Deus faz você lembrar qual é o caminho de volta para casa. Aquele jovem, ele agora começa a caminhar de volta para os braços do Pai. E aí nós vemos aqui sendo revelado a figura do Pai, que mesmo enxergando de longe, mesmo enxergando o filho distante, nós vemos agora a figura do Pai sendo revelada, a graça de Deus sendo revelada. E nós vemos que as ações que o Pai vai tomar, a atitude que o Pai vai tomar agora nos versículos a seguir, são a revelação da graça de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Nós vemos agora aqui um pai que, mesmo enxergando de longe que o filho vem ao seu encontro, ele não fica parado, passivamente sentado, aguardando o filho se aproximar. A palavra de Deus nos mostra que ele sai ao encontro do filho.
e ele sai ao encontro do filho não de forma também passiva, de passos devagar. A palavra vai nos mostrar que o pai ele vai ao encontro do filho apressadamente, correndo, e ele sai correndo. E interessante, amados, que naquela cultura, naquele tempo, né, uma pessoa madura, uma pessoa que tinha uma posição, ele não andava dessa forma. Era vergonha, né? Eclesiastes vai falar a este respeito que um homem maduro ele não corre, porque isso traz vergonha para ele. Ele anda de forma, né, devagar, né? Os seus passos são passos devagar. E aí nós vemos aqui o pai correndo ao encontro do filho. O que nós conseguimos entender e que o Espírito Santo de Deus nos fala? Que mesmo a entrada do filho ali nas propriedades do pai, nós conseguimos, o texto não fala sobre isso, mas nas entrelinhas a gente consegue entender que havia pessoas ali ao redor, né? E imagina as pessoas olhando e vendo a situação, o estado com que o filho está se aproximando, né? E aí, para que não fosse vergonha para o filho, o pai se torna vergonhoso a sua ação de sair correndo ao encontro do filho, para que não fosse vergonha para mim e para você, o nosso pecado, as acusações que nós tínhamos, né? O pai, ele não fica sentado no trono. O pai, a palavra de Deus nos fala que ele se esvaziou de si mesmo e se torna como eu e você. Vem nesta terra, morre, morte de cruz, para a remissão e perdão dos meus pecados. A vergonha que estava sobre mim, a vergonha que estava sobre você, o Pai agora toma esta vergonha para ele e ele morre naquela cruz. Olha que maravilhosa esta palavra, este momento que a palavra nos mostra aqui, amados, sobre a graça de Deus sendo revelada a mim e a você. A graça de Deus sendo revelada através do amor do Pai. Este amor, esta figura do Pai, essa figura de Cristo Jesus, que agora, né, morreu, né, que morreu na cruz para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Então, a palavra nos mostra que para corrigir ali a vergonha do filho, ele vai ao encontro, correndo, e vai ao encontro ali e chega, e ali, olha só o que a palavra vai dizer. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, versículo 20, nós estamos lendo. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, olha só, o abraçou e o beijou. O que o pai estava querendo mostrar ali, amados, naquele momento? A vergonha do meu filho não vai ser revelada. Você não vai agora mais ter como acusação ou vergonha, filho. Agora, né? O pai poderia simplesmente chegar para ele e dirigir uma palavra, né? Dirigir uma palavra de dureza, de duro juízo, uma palavra de execução para o filho, mas não. Os religiosos ali naquele momento esperavam isso. Talvez os religiosos, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, porque a gente vê que, né, o texto ele vai dar essa intenção, porque o pai pede logo, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte que o pai vai pedir algumas coisas para os seus empregados, então tinha pessoas ali próximas, então aquelas pessoas ali estavam esperando ali uma atitude de juízo do pai, mas não, o pai vai lá, abraça e beija. Ali nós vemos ali o Senhor dizendo, És bem-vindo na minha presença. E como é
maravilhoso nós ouvirmos isso, amados. Como é maravilhoso nós recebermos do Senhor este és bem-vindo na minha presença. Eu quero dizer que você que está aí me ouvindo neste momento, você é bem-vindo na presença de Deus. Talvez faz tempo que você não ouve esta palavra, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração: tu és bem-vindo na presença de Deus. Tu és bem-vindo. Você não é um excluído, por mais que possa ter sido o seu erro, possa ter sido a sua falha, por mais que tenha sido o seu pecado ou o meu pecado, o Senhor sempre vai dizer para mim e para você: tu és bem-vindo na minha presença. O Pai estava dizendo isso, amado, para o seu filho. O Senhor nos diz nesta noite que nós somos bem-vindos em sua presença. E agora, amados, olha só, ele não permite que o filho ele fique da mesma forma que ele chega. Ali, a situação que o filho estava vivendo, a situação que o filho, o estado físico que o filho estava, a palavra de Deus vai dizer que ele não deixa que o filho fique daquela forma. Há uma transformação. E olha aqui que o versículo de número 22 vai falar. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem naquela situação, naquele momento, naquele momento histórico daquela época, quem é que vestia a melhor roupa? É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e eu, através do Espírito Santo de Deus, consegui compreender que a melhor roupa era do pai. A melhor roupa era do próprio pai. E nós vemos aqui o Senhor dizendo, o pai ali dizendo: olha, traga a melhor roupa. E a melhor roupa era a roupa do pai. E eu vejo isso, amados, que mesmo ele chegando todo destruído, ele pede para trazer a melhor roupa, que é a melhor roupa que era do pai. Então nós vemos aqui o cuidado que o Senhor tem para nos dar aquilo que é dele. Aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor, ele sempre vai ter uma roupa para nos dar em ocasiões que nós vamos adentrar. Mas antes de nós falarmos a respeito disso, como que a gente consegue entender que a melhor roupa é a roupa do Pai? Veja isso, abra comigo lá no livro de Esther, capítulo de número 6, nós vamos ver uma situação, e é muito conhecida essa situação por nós. Nós vamos ver lá a perseguição que Amã faz com Mordecai, com os judeus, e aí nós vemos que o rei ali vai tentar contra a vida ali de Mordecai. E nós chegamos aqui no capítulo de número 6 do livro de Esther. Olha o que a palavra de Deus vai dizer a este respeito. Versículo de número 1. Eu vou ler o versículo de número 1 para a gente chegar ao versículo realmente aonde mostra este respeito. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o registro do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinha conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou-lhe o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa alguma se lhe fez.
disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que tinha lhe preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará? Olha só, amados, preste bastante atenção aqui. O que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria, ó rei, honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agradar, o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam, olha aqui o versículo de número 8, sejam trazidos trajes reais, para que o rei tenha, trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então, amados, naquela cultura, a melhor roupa era a roupa do rei. A melhor roupa, a melhor vestimenta era a roupa do rei. E ali nós vemos que o rei ele fala sobre isso. Aquele que agradou ao meu coração, o que eu devo fazer? E aí Amã fala: trazem as roupas reais. E aí, fazendo um paralelo com a questão do filho pródigo, o próprio pai ele fala a respeito disso, né? Trazer a melhor roupa. E ali os empregados estavam entendendo que a melhor roupa que existia era a roupa do pai. E o filho ele é ali, né, vestido com a melhor roupa, que era a roupa do pai. E o Senhor ele sempre vai ter uma roupa especial para mim e para você. E ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vamos ver a este respeito que todo o encontro que Deus ele vai patrocinar, ele tem uma roupa pronta. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando eles estavam vestidos de folha de figueira, e aí o Senhor, né, providenciou uma nova vestimenta, ali matando um cordeiro. Nós vemos também lá no livro de Zacarias, algo que até mesmo o Juliano pregou recentemente dentro lá na igreja, quando nós estávamos com aquele propósito de oração e na parte de ensinamento referente às vestes, né, manter né, as nossas vestes brancas. Nós vemos, né, que até o Juliano pregou lá, que se encontra no livro de Zacarias, que o sumo sacerdote Josué ele chega diante da presença de Deus e as suas roupas estavam sujas, e aí o Senhor providencia novas roupas. E agora nós vemos aqui dentro do filho pródigo o Senhor também preparando novas roupas. E isso, amados, eu vejo, né, algo maravilhoso, que o Senhor ele tem sempre algo de melhor para mim e para você. E o Senhor não vai ser diferente isso quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos com o Senhor lá no céu. O Senhor vai nos preparar também novas vestes. O Senhor já está preparado, eu creio nisso. E nós vamos vestir novas vestes que o Senhor está, né, que já preparou para mim e para você em nome de Cristo Jesus. E aí a palavra vai continuar dizendo que não somente vestes. Aí nós vamos ver que o pai também pede para que o filho, né, que seja trago para o filho um anel. E o anel significa autoridade. Nós vemos aqui que o pai estava dando novamente autoridade para o filho, né? E naquele tempo era realmente esse o significado. O anel ele era a autoridade, né? Só para que você possa mais ou menos entender, e talvez os ouvintes né, a qual Jesus estava contando essa parábola poderia dizer: nossa, que absurdo, como que pode o pai dar novamente autoridade para o filho? É mais ou menos, vamos trazer nos dias de hoje, uma pessoa que trabalha, né, numa empresa, e aí ele é promovido para a área financeira da empresa, e
cuida ali de todo o financeiro dessa grande empresa, e ali tem o cartão corporativo, tem as senhas do banco, enfim. E aí ele simplesmente vai lá e desvia tudo, gasta tudo, torra tudo, deixa zerado, zerado a conta daquela empresa. E aí o dono daquela empresa depois, né, vê que aquela situação e aí acaba depois se deparando com o funcionário chegando de novo dizendo: puxa vida, é, eu errei, né, fiz errado. E aí o patrão, né, é, toma uma atitude de chegar e falar assim: não, tudo bem, tá aqui o seu emprego novamente de volta, tá aqui as senhas, tá aqui, né, o cartão corporativo da empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em sã consciência, você faria isso? Em sã consciência, você tomaria essa atitude? Certamente não. Mas aqui o Senhor nos dá a senha para nós de novo. Nos dá novamente a autoridade. Nos dá novamente, né, essa relação de nós estarmos com a nossa cabeça erguida e dizendo para o filho, né, e dizendo para mim e para você: olha, pode levantar a cabeça, diga agora que você é filho e agora você vai agir como filho. Então é isso que o Senhor faz para nós. Ele nos dá essa autoridade de novo, nos dá a senha de volta de novo, né? Mas é necessário nós tomarmos essa atitude, né? Nós levantarmos a nossa cabeça, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, dizer que somos filho e tomarmos atitudes de filho, posição de filho. E aí, por último, nós vemos também que além de dar vestes novas, de dar anel no dedo, que é a autoridade, também dar sandálias. E algo maravilhoso que nós vemos dentro desta palavra, fazendo uma referência àquilo que Paulo vai dizer, que o Senhor, né, vai nos calçar, né, os nossos pés com a preparação do Evangelho. Nós vemos ali que as sandálias ali nos pés era que o filho poderia caminhar ali onde os servos também caminhavam, nos mesmos lugares que os servos estavam caminhando, mas ele não ia pisar no mesmo lugar como os servos ali pisavam. Eles iam né, ele estaria calçado. Calçado o quê? Na preparação do Evangelho, calçado com a palavra de Deus. E isso que é maravilhoso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Então você jovem, você meu irmão, minha irmã, entenda isso. Entenda que na casa há um pai amoroso, há um pai que te ama, um pai que ama a minha vida, ama a sua vida, está a todo momento, né, transformando a minha vida, transformando a sua vida. Não deixe que o inimigo de maneira nenhuma venha soprar nos seus ouvidos, dizer para você que porque você errou, porque você falhou, você não é digno. O Senhor, ele tem novas oportunidades, novos recomeços para você, para mim, a todo tempo. O Senhor, ele tem vestes novas, tem anel novo, tem sandálias novas para nos calçar. E nós vemos aqui e o Senhor Jesus mostrando para aqueles para os fariseus, para os religiosos daquela época, o quão grande amor que o Senhor ele tem para com a vida das pessoas. Quão grande amor o Senhor tem para com a minha vida e para com a sua vida. Então, nesta noite, glorifique ao Senhor. Nesta noite, dê graças a Deus, né? Dê graças ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou com laços de amor. Graças a Deus, amados. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer a Ele por esta palavra, em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai eterno e santo, nós te louvamos,
Nós glorificamos ao Senhor por este momento, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra esta que transforma, ó Deus, que perdoa os nossos pecados, que transforma as nossas vidas, e agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, vestes novas, anéis novos, sandálias novas, para que possamos, ó Deus, estarmos no ambiente a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. O ambiente, Senhor Deus, de vida, de santidade, de sermos reconhecidos como filho, de sabermos que temos autoridade como filho, porque o Senhor nos dá esta autoridade. Pai, em nome de Cristo Jesus, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão afastados da tua presença, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar falando a estes corações, dizendo, ó Deus, e fazendo a obra, Senhor Deus, que o teu Espírito faz, que é convencer o homem do pecado, e que assim ele possa, Senhor Deus, tomar esta atitude de voltar novamente aos caminhos do Senhor, voltar para a casa do Pai e saber que na casa do Pai vai ter ali o Pai amoroso para o abraçá-lo e dizer que és bem-vindo neste lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque uma vez o Senhor fez isso comigo, fez isso, Senhor Deus, e nós vemos os testemunhos sendo contados de muitos, Senhor Deus, que o Senhor tem feito no nosso meio, na vida das pessoas, Senhor Deus, que está ali no nosso ministério, e o Senhor não vai fazer diferente, e o Senhor vai fazer, né, isso na vida daqueles que tomam esta atitude de reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer que há um Deus no céu que é perdoador dos pecados, de todo pecado. Muito obrigado, Deus. Faça isso, Senhor Deus, no meio da tua igreja, faça isso no meio do teu povo, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos neste momento, ó Pai, também para aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, passando, Senhor, meu Pai, por uma situação de enfermidade. Ó Deus, que o Senhor possa estar curando, restaurando, ó Pai, por completa a saúde física e espiritual, a saúde, Senhor Deus, psicológica dessa pessoa, e que em nome de Cristo Jesus ela seja restaurada, Senhor Deus, pelo Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, te pedimos também que o Senhor visite os hospitais, visite, Senhor Deus maravilhoso, as enfermarias, dê força, saúde e vigor para os médicos, para os enfermeiros, socorristas, aquelas pessoas que estão à frente, Senhor Deus, desta cuidando dos hospitais, cuidando ali, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão doentes, Senhor meu Pai. Pai, dê força, dê vigor, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos jovens, a nossa juventude, e que eles possam continuar, Senhor Deus, firmes na Tua presença, sabendo, Senhor Deus, que Tu és aquele, Senhor meu Pai, que é a resposta para toda e qualquer indagação, ponto de interrogação, Senhor meu Pai, que passa pela cabeça dos nossos jovens. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um. Esta é a oração que nós fazemos e já te agradecemos e dizemos amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua casa. Amanhã, domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com uma palavra, com momentos de louvor. Louvado seja Deus por isso. Então você é mais que convidado para poder estar aqui sendo ministrado também, né, com a palavra, né, do culto da família amanhã às 18 horas. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, que esta enfermidade não encontre o endereço da tua casa, que nenhum mal alcance, né, aí o teu lar, a tua casa, e que a sua vida, a tua casa, a tua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus.
Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro